E aí, turminha, beleza? Professor Jefferson aqui, retomando o assunto radiciação. Agora nós vamos dar uma olhada nas propriedades de radiciação, tá? Vamos pegar aqui a primeira propriedade de radiciação. Uma raiz, um número elevado a n, e o índice dessa raiz é n, o resultado é o próprio número, tá? Aqui, por exemplo, ó, raiz quinta de 10 elevado a 5. É a mesma coisa que 10. Raiz cúbica de 18 ao cubo. Resolvendo essa raiz, ó, é 18. Tá resolvida a raiz. Por que isso? Lembra que a gente falou no vídeo anterior que quando a gente vai extrair o radicando da raiz, ele não vem aqui, ó, a potência dele, ele forma uma fração, né? A potência dele é o numerador, que é o expoente dele aqui, sobre o índice, que é isso aqui. 5 dividido por 5 é 1. Então, isso é a mesma coisa que 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Extraindo 18 da raiz. 18 ao cubo. Então, o numerador é o expoente do radicando. E o denominador é o índice do radical. Certo? 3 dividido por 3 dá 1, que é a mesma coisa que 18. Certo? Outra propriedade, a segunda propriedade aqui, ó. Essa raiz é igual a essa raiz. Por quê? Por que que ela é igual? Porque aqui, ó, esse número aqui, esse índice aqui dessa raiz, está multiplicado por 3. Certo? É a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó, vezes 3, deu 15. E aí o expoente do radicando também eu multipliquei por 3. Então, se eu multiplicar pelo mesmo número o índice e o expoente do radicando, a raiz permanece igual. Pode fazer na calculadora, raiz quinta de 2 ao cubo, é a mesma coisa que raiz 15ª de 2 à nona. E aqui é ao inverso, né? Aqui, ó, eu dividi por 2. Dividir por 2 deu 4. Então, eu peguei o expoente também, dividi por 2 deu 3. Então, é a mesma coisa. Essa raiz oitava de 3 à sexta é o mesmo valor da raiz quarta de 3 ao cubo. Terceira propriedade. Dois números se multiplicando dentro do radical é a mesma coisa que a raiz, ó, A e B. Raiz de AB é a mesma coisa que raiz de A vezes a raiz de B. Tá? Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó, raiz quadrada de 5 vezes 8. É a mesma coisa que a raiz de 5 vezes raiz de 8. Raiz quadrada de 8. Aqui, ó, raiz quarta de 3x. A gente sabe que eles estão multiplicando, né? 3x é 3 vezes x. Então, é a raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de x. Tá? Quarta propriedade. Se ali é multiplicação, aqui é divisão. Mesma coisa, raiz de A sobre B é a mesma coisa de raiz de A sobre raiz de B. Aqui, então, a raiz quadrada de 5 sobre 8, de 5 oitavos, é a mesma coisa que raiz de 5 sobre raiz de 8. Por que isso? Porque, às vezes, eu tenho uma raiz exata aqui. Por exemplo, se isso aqui fosse 4 ou fosse 16, eu já acharia o valor dele. Esse aqui ia ficar dentro da raiz e de baixo eu já ia achar o valor. E aqui, ó, mesma coisa, tá? Raiz quarta de 3 sobre raiz quarta de x. E a última propriedade que nós vamos tratar aqui, ó, raiz de raiz. Então, a raiz de A aqui, ó, com índice m e índice n, eu multiplico, faço uma raiz só, multiplicando os índices. Nesse exemplo aqui, ó, então ele vai ficar uma raiz só de 5 vezes 4
e é a raiz de 20. Isso aqui vai ser raiz 20ª de 20. Belezinha? Mais vídeos aí pra gente tratar desse assunto, tá? Bom estudo aí pra vocês.